Bom dia a todos. É um prazer aí estar com todos vocês. Nós vamos dar início no webinar de Prinect. A gente vai abordar um assunto interessante sobre como nós conseguimos reduzir, a impressão utilizando ferramentas do Prinect, mas antes vou me apresentar um pouquinho para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Sidney. Eu trabalho já na Heidelberg há 11 anos, sou especialista em pré-impressão e espero poder contribuir com todos vocês aí com um pouquinho de conhecimento e também aprender com a dificuldade de vocês e com a experiência. Então, o assunto que nós vamos abordar aqui no webinar de hoje é redução de tinta na impressão utilizando ferramentas do Prinect. Esse é um assunto muito abordado aí com vários temas por várias empresas, por várias pessoas, mas acho que pouco compreendido realmente o que isso significa. A gente escuta muito se falar sobre isso, mas sempre tem algo subliminar aí relacionado ao que realmente a gente entende sobre redução de tinta. Para isso, vamos discutir nesse webinar dicas de como aplicar um perfil de cores, reduzindo a quantidade de tinta nos impressos, e como validar essas configurações, que na minha opinião é o mais importante, né? A gente vai aprender a fazer criação de perfil e relacionado a isso, como que nós validamos essas configurações dentro do Prinect. Então, primeiro assunto, a gente vai falar sobre o Color to Box. Eu preparei um vídeo para facilitar nessa primeira etapa aqui, mas eu também estou com acesso ao software para a gente poder depois tirar alguma dúvida e mexer um pouquinho na plataforma, tá? Então, esse aqui é o Color to Box. Nós vamos fazer uma criação de um perfil ICC. Para fazer a criação do perfil ICC, eu abro a aba Create, vou escolher uma leitura de um teste chart. Aqui eu estou escolhendo o Fogara 51, onde eu tenho uma gama para papel couché. E vou selecionar aqui na hora de calcular o perfil o InkSave. Estou colocando o total de área de cobertura para 300%, tá? Depois a gente discute um pouquinho essa questão do total de área de cobertura. Eu vou clicar em Modify e vou selecionar a quantidade do GCR, que é a porcentagem de sinalização que eu vou mexer no GCR de 70%. E vou selecionar para ficar com o perfil aqui em formato de 16 bits e calcular ele para versão 4 e dou um start para ele começar o processo de cálculo. As pessoas que forem entrando na reunião, vão colocando o microfone de vocês no mute, por favor. Aqui eu estou criando uma pasta para salvar esse ICC. E aí eu faço isso para quantos perfis eu pretendo salvar, né? Aqui eu estou fazendo um exemplo com o G70, então a gente tem um perfil salvo para essa situação. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós aplicamos esse perfil dentro do Prepare e como que nós aplicamos essa conversão de perfil de cores. Então, primeiro vamos configurar o Prepare. Então, para ir no Prepare, a gente tem que abrir o Cockpit. Nós vamos até Modelos. Configuraremos um opcional de Prepare. Vamos clicar ali em Novo. E aqui no opcional de conversão de cores é onde eu vou direcionar essa intenção de fazer uma conversão colorimétrica de um perfil ICC onde está saindo de uma quantidade
de tinta para um outro perfil com outra quantidade de manipulação, né? A gente não está falando nada mais do que conversões matemáticas. Então, primeiro eu preciso selecionar o meu perfil de saída, que é ou G60, ou 70, ou 80. Eu vou selecionar esse como sendo a minha intenção de saída e em cores de equipamento nós vamos alterar qual que é o perfil de entrada. O software, todos os softwares trabalham dessa maneira, a gente sempre precisa para fazer uma conversão colorimétrica, um perfil de entrada e um perfil de saída. Então eu vou escolher aqui um perfil de entrada, o ISO Coated V2, selecionar a informação de relativo colorimétrico e habilitar aqui a compensação de preto, para que eu tenha uma conversão mais inteligente. E aí você também, lógico, pode ativar outras opções no seu Prepare. A gente tem vários outros opcionais. Agora, nesse primeiro momento, vamos tratar apenas do InkSave. Então, aqui a gente vai salvar com o nome para exemplificar. Prepare InkSave G70. Ok. E aí eu posso depois simplesmente voltar aqui no gerenciamento de cores. Se eu precisar salvar outros perfis com outras manipulações, eu só altero aqui o perfil de impressão e dou um salvar como e vou fazendo a alteração do nome. Então fica bem fácil e bem simples de manipular. Feito isso, agora vamos criar um grupo de entrada com regras de condicionais de nome para que a gente aplique o nosso PDF e ele entenda pelo próprio Prinect como que ele tem que fazer essa conversão. Aqui eu criei 3 perfis, né? O V3 ele seria o perfil original, sem manipulação de InkSave, e criei com mais 2 para a gente poder fazer o teste. Consegui entrar aqui? Oi. Deixa eu ver se eu... Oi, Alexandre. Tá enxergando a tela? Ah, legal. Então, dando continuidade aqui, nós vamos puxar os 3 perfis de saída, né? Um para fazer uma conversão normal, um para fazer uma conversão no perfil de gris 70 e outro 80. Então nós temos aqui 3 PDFs, né? Eu deixei basicamente eles exatamente igual. A única coisa que eu alterei foi o nome e eu coloquei uma regrinha de condicional no final dele, G70 e G80. Então eu vou ligar aqui um Qualify para ele processar automaticamente no G80 e assim que eu conecto o segundo, ele me abre esse opcional para fazer gerir as condições para o software entender como que ele tem que escolher um ou outro, dependendo das condicionais que eu tenho aqui no meu sistema. Então, depois de configurar as condicionais, eu vou inserir aqui para ele usar. Vou inserir mais uma, para ele processar direto para o PS Coated V3, ele vai utilizar o processar Prepare, o G70 para o G70 e o G80 para o G80. Então, dessa forma, ele criou aqui uma fila inteligente, onde ele entra o arquivo e com base no final do meu PDF, nesse nome, ele sabe para onde que ele tem que caminhar. Se for para o G70, ele vai direto para o G70, se ele tiver o G80, ele vai direto para o G80. Essas condicionais elas podem ter relações com várias informações que tem já dentro do PDF. Tudo vai depender muito da forma como a gente cria esse arquivo, tá? Então aqui nós temos 2 PDFs, eu vou fazer agora a criação do trabalho para que a gente faça a validação dessas configurações, tá? Primeiro ponto, a gente cria um trabalho, põe o nome do trabalho, o número da OS, aqui eu já tenho com o trabalho pronto, nós colocamos aqui os arquivos e eu vou importar para dentro aqui de Documents para que ele faça o processamento do preflight e automaticamente ele já direcione cada um deles para o seu destino. Já copiando, já está fazendo aqui para a gente o Qualify e na sequência eu já tenho todos eles direcionados para cada Prepare.
Então eu tenho aqui a minha lista de páginas, né, onde cada PDF foi manipulado com a sua saída de cada fila. O G70 manipulou com o perfil do G70, o G80 com o perfil do G80 e o original com o perfil padrão do EasyQuoted V2. Vou mostrar para vocês. Temos aqui as informações dos perfis, entrada e saída. Agora a gente vai abrir aí cada um só para dar uma conferida, para não ficar nenhuma dúvida. Depois disso, né, é interessante a gente conferir as mudanças pelo PDF Toolbox e entender o que aconteceu com o meu arquivo comparado com o original, né, para entender essa redução de tinta. Então aqui eu vou dar um pesquisar nos 3 arquivos. Eu vou abrir aqui o primeiro arquivo PDF com G70 e com G80 em sequência e vou fazer uma comparação. Então, aqui no Prinect a gente tem uma ferramenta que ela faz essa comparação automaticamente pelo sistema e também temos o PDF Compare. Eu consigo deixar aqui um PDF de referência, no caso ele vai ser o original Fogra 39, e eu tenho ali o G80 e o G70. Então vamos comparar aqui o original com o G80. No canal do preto, se a gente for desligar, a gente percebe que o original tem menos carga de preto e em comparação com o alterado pelo G80, o G80 subiu bem mais o canal do preto. Se a gente comparar agora o cian, é o inverso. O cian ficou com a carga maior no original e no alterado pelo G80 teve uma redução de carga. O importante ressaltar nessas comparações é que quando a gente tem os 2 perfis ligados, a gente não tem uma alteração colorimétrica que seja perceptível, porque aqui nessa conversão que está sendo feito é exatamente um cálculo novo para se chegar no mesmo valor de LAB, só que de uma maneira diferente. Lembrando que a gente está utilizando para todos eles total de cobertura de 300%. Comparando agora aqui o original com o G70. No G70 a mesma coisa, a gente vai ligar aqui somente o cian. A gente também teve uma redução no cian. O magenta também teve uma redução do magenta. O número 2 seria o PDF de comparação. E aqui no amarelo, também o amarelo teve uma redução significativa. E o preto, a mesma coisa, ele acabou colocando mais carga no preto, convertido pelo G70, e no original a carga do preto ficou mais baixa. E aqui a gente consegue visualizar bem, somente com o cian, magenta e amarelo conectados, que ele tem realmente uma redução bem significativa quando a gente faz essa comparação, né? O trabalho fica com aspecto mais de sem tinta, de lavado. Então essa é uma das maneiras da gente fazer a validação de toda a manipulação dos arquivos. E agora eu vou mostrar mais uma forma para a gente compreender o que nós aplicamos, se teve sucesso ou não. Então eu fiz 3 montagens. Dessas 3 montagens que nós temos aqui, a gente vai fazer a gravação da chapa para poder verificar o perfil que é enviado para a máquina. Com essa informação eu consigo entender exatamente se essa manipulação ela teve sucesso. Então o resultado final do cálculo de consumo de tintas. A gente vai aqui na aba pressão. Depois de gerar os TIFFs, eu tenho aqui os 3 tinteiros, original, G80 e G70. E eu tenho uma aba ali, perfil de tinta. A gente vai comparar o original. Essa seria a carga de tinta que nós enviaremos para offset. Com o perfil G70,
e com o perfil G80. Então dá para a gente ver bem aí que teve um aumento do preto, porém eu tive uma redução bem significativa na porcentagem de quantidade de tinta que eu estou enviando para a máquina offset com o G70 e com o G80. E na outra aba do lado, consumo de tinta, a gente consegue ali, baseado na tiragem, então a tiragem desse material está 2.628. Eu tenho a quantidade de gramas por cor relacionadas para eu ter uma ideia do gasto de cada cor que eu vou ter em cada tipo de trabalho. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível. Então, para 2.628 folhas, eu tenho aqui no preto, por exemplo, eu tenho aqui para o consumo do original 367 gramas, para o G80 eu tenho 509 contra 487 do G70. Então teve um aumento aqui. No Cian, eu já tenho o inverso. No original eu tenho 457, 302 para o G80, 353 para G70. E a mesma coisa segue aqui com magenta, com amarelo, para a gente ter uma noção de como que eu tenho essa redução baseado na conversão de cores. E aí, se a gente passar aqui algumas páginas, a gente consegue também ver em relação à soma do tinteiro que é enviado para offset. Nós temos aqui a média do preto para o original 20, 25, 19. Aqui seriam as porcentagens de abertura do tinteiro. A gente mudar aqui para a página 3, a gente tem aqui para o G80 28. Então a gente tem aqui uma redução bem significativa comparada com o tinteiro que é enviado sem a conversão para redução de tinta, né? E aí agora, para a gente dar continuidade, a gente viu, né, essas validações. Aqui eu separei algumas telas para que a gente entenda um pouco melhor. Esse é o tinteiro que foi enviado com o PDF original, sem nenhuma conversão. Esse é o tinteiro que foi enviado com o perfil G70. E esse daqui com o G80. Para a gente poder colocar isso em números, né, ficar um pouco mais fácil a visualização, nós temos aqui a forma de calcular, né, a gente temos aqui as gramas por cada trabalho original, G70 e G80, onde na comparação de porcentagem de consumo de tinta, do original para o G70, o preto, ele teve um aumento de 25,6. Porém, o cian, magenta e o amarelo ficou em torno aí de quase das três cores, em torno de 22% de economia. Somando tudo e a perda do preto, eu tive um total de economia de 41,9% de economia de tinta no meu impresso, para rodar a tiragem de 2.628 folhas. Então, estou falando de quase metade. Se aplicado o perfil do G80, eu tenho um aumento um pouco maior aqui no consumo do preto, porém, o cian, magenta e amarelo ficou aqui em torno de 33%, 31% e 43%. A minha economia total é 77%. Então, mais que o dobro que eu tenho de economia. Eu vou aproveitar aqui essa parte aqui, que tem algumas pessoas levantando a mão, perguntando, fazendo perguntas, para já abrir aqui para quem tiver alguma dúvida, questionamento, a gente vai conversando. Alguém quer falar alguma coisa? Pode desabilitar o botãozinho do áudio e pode desabilitar, Hugo, o seu áudio para a gente conversar. Oi, Sidney, bom dia, tudo bem? Bom dia, fala Hugo, tudo bom?
por gentileza, nesse momento, para deixar bem claro aqui para mim, no caso, você poderia mostrar lá a questão de como é que você extraiu o ink save do perfil existente? Consigo. Deixa eu abrir aqui pra gente. Ó. Então aqui, para fazer isso, Hugo, a gente precisa utilizar o Color Toolbox. Precisamos ir na aba Create. E aqui no Create, o que você vai fazer, se você já tem um perfil da gráfica, você pode utilizar o próprio perfil que você já tem salvo aí do seu ICC, do seu equipamento. Mas como a maioria de nós trabalhamos com validação com perfil da ISO, da FOGRA, o próprio software ele já tem um catálogo aqui com todos os FOGRAs e você busca o que você está utilizando, seja a norma de 2007 ou a norma de 2013. Você pode acessar e aí quando você abre essa leitura, né, uma leitura colorimétrica, aqui você insere qual que é o destino, qual que é a criação desse perfil, qual que é a intenção dele. Então você está fazendo um perfil para ink saving. Você pode alterar aqui para a quantidade de somatória de tinta. Você percebeu que mesmo eu deixando com 300%, no meu cálculo, tanto o G70 quanto o G80, eles teve uma distância muito grande de consumo de tinta um do outro. Um economizou 41,9%, o outro economizou 77%. Então, o que eu quero dizer com isso é que a total de cobertura não está relacionado à sua economia direto. Ela está relacionado a aspectos de acabamento, para que você tenha uma cobertura menor, para que de repente não decalque. É lógico, está impactando também redução de tinta, mas não é exatamente isso que está reduzindo a tinta. O que está reduzindo é na hora que você manipula o valor do GCR. Quanto maior for o seu valor de GCR, você está dizendo para o sistema o quê? Tenho aqui na apresentação para mostrar. Quanto maior o número, aqui eu estou visualizando o balanço de gris do meu perfil original, do PSO Coated V3. A gente percebe que o preto ele tem uma atuação equilibrada, né? Quando tem o gris aqui de 10%, o meu cian, magenta, amarelo e preto aqui nessa área, ele é maior do que o meu preto, minha atuação do preto fica mais baixa. Conforme eu vou equilibrando isso, o meu preto ele vai também aumentando, chega num ponto onde eles estão basicamente iguais, aqui na área aqui de 50%. Depois o preto ele ressalta, né, fica com maior índice aqui de aplicação, e o cian, magenta e amarelo fica padrão. Quando você aplica isso já no G70, olha o que acontece. O G70 ele já começa a partir dos 10%, colocando preto e tirando um pouco do cian, magenta e amarelo. Ele vai fazendo isso ao decorrer das porcentagens. Então a sua atuação de preto ela é maior. Ela acaba compensando colocando mais preto, mais tinta preta e tirando aqui o cian, magenta e amarelo do seu impresso. Porém, colorimetricamente ela está atingindo o mesmo resultado visual de LAB. E para o perfil do G80, esse índice aqui de aplicação é ainda maior. E você acaba tendo aqui o consumo de tinta ainda menor. Por isso que a gente tem essa validação aqui, onde nós conseguimos ter um consumo de gramas, né, que está em gramas, o trabalho, relacionado, comparando total com o original. Então, você está economizando 151 gramas com o G70 do original, 277 gramas relacionado à comparação com o G80. Respondido, Hugo? Perfeito. Sim, completamente. Legal. Alguém mais tem alguma dúvida? Sim. Oi, meu amigo.
Quem vai falar? O Walter? Vai. Walter, por favor, Walter, pode ir. Volta. Tem uma dúvida aqui. No caso, com essas alterações aí, tanto o G70 ou 80, eu vou ter alguma variável a mais na impressão? Ou seja, eu tenho que ter algum cuidado específico ou não? Sim, isso é uma excelente pergunta por conta dos cuidados que nós temos em fazer essa alteração, né? Aqui a gente consegue explicar bem essa sua pergunta. Como que a gente consegue garantir uma impressão padronizada com qualidade? Você precisa ter um equipamento que reproduza, você precisa ter padrões aplicados na sua pré-impressão, você precisa ter uma leitura de ganho de ponto aplicado na sua chapa, você precisa ter uma carga ideal para poder rodar os seus trabalhos. Então esse seria o primeiro ponto aí que todos nós deveríamos ter. Para que a gente aplique a alteração de um perfil como esse, né? A gente está saindo aqui de um perfil original que vai fazer essa manipulação e está partindo aqui para essa situação de manipulação do ponto. Na verdade, o que a gente está fazendo é isso, a gente está reduzindo a quantidade de pontos do meu trabalho do original para esse. Matematicamente, no software, na visualização da prova de cor, no próprio PDF, está idêntico. O seu trabalho está perfeito. Só que se a gente parar agora para pensar, se eu tenho um ganho de ponto que eu não controlo, lá na minha impressão offset, quando eu faço a impressão de uma área de gris de mais ou menos 50%, que seria aqui nessa área, o meu ponto está sendo reproduzido com mais ou menos 25%. Quando a gente faz o G70, esse 25% ele passou aqui para 45%. Se os meus 45% na máquina estiver duplando, ganhando muito ponto, aí é lógico que a consequência é que eu vou ter um péssimo resultado. Você vai esperar ter a sua economia, realmente você vai ter a sua economia, porém o conjunto e o equilíbrio da junção de todas essas modificações na porcentagem não vai ter um resultado satisfatório. Então essa aplicação desses perfis, elas em combinação com uma padronização de cores, você terá um resultado excelente. Então esses seriam os cuidados que nós deveríamos ter para fazer mudanças drásticas nas nossas porcentagens. Então você tem realmente um ganho, né? Se a gente olhar nos valores aqui que nós obtivemos, são ganhos realmente grandes de economia. A gente está falando de chegar a mais da metade de tinta de economia. Então isso é bastante tentador, né? Vamos dizer assim. Porém, a gente tem que ter cuidado. Não vou falar para você que aplica o perfil e sai rodando que está tudo beleza. Não, você precisa ter alguns cuidados e padronizações com o seu equipamento para chegar nesse ponto, nesse resultado. Certo. Tá? Acho que o Anderson queria fazer uma pergunta também. Ou seja, né? Bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo? A tua pergunta me esclareceu casualmente. A pergunta anterior era a mesma relação. Legal. A minha dúvida hoje, por experiência tua, o que se tu tivesse uma gráfica e o que tu começaria inicial assim? Olha, eu acho que, claro, eu sei que o mais leve, o risco é menor de variação. Sim. Mas onde tu tem visto o pessoal obtendo bons resultados? A partir de quanto que eles estão baixando aí? É o G70 ou menos? Onde você começa a ter um resultado que aparece, né? É a partir do G60. A partir do G60, você já tem economia. Não vai chegar a ser tão significativa, perto dos 41%, mas eu tinha feito também outras imposições com G50 e com o G60. O G50 praticamente ficou idêntico ao perfil original. Então você não teve economia. Isso. O G60 ele já teve ali uns 10, 15% de economia. De uma certa forma, só a troca, troquei para G50.
E eu já, daí a máquina já não influencia tanto, porque é mais ou menos dentro da curva, mas já te dá uma estabilidade melhor de acerto, de impressão, de arrancada nesses aspectos aí, né? Sim. Pelo menos é o que eu imagino, trocando tons, as 3 cores pelo cinza, né? Isso. Mas legal, bom saber que G50, mesmo não economizando nada, já é uma forma de começar, né? Sim, você pode, de repente, fazer um teste com o pessoal, colocando um trabalho ou outro em G50 para ir testando um pouco o teu equipamento, o teu controle. E aí você pode ir progredindo para G60 e a partir do G70, onde você começa a ter já um resultado que você vai sentir no teu bolso. Você vai conseguir, sem precisar pesar a folha nem nada, você vai ver que a máquina consumiu menos tinta. Beleza, obrigado. Imagina. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode falar, Hugo. Vitor. Ô Sidney, me fala uma coisa. Você pegou um perfil de norma, você Isto. modificou o GCR dele para poder fazer economia de tinta. No que isso influencia na norma? No caso, por exemplo, a gente aplica esse perfil no Prinect, eu vou fazer a calibração das provas, não influencia basicamente em nada, né? Ou influencia? Não. Absolutamente em nada. Por quê? Aqui na comparação, como eu expliquei, né? A gente abrindo... Vamos abrir aqui um perfil de comparação. Deixa eu abrir novamente aqui. Eu utilizei o V3. A gente vai abrir esse cara aqui como referência. E eu vou comparar o perfil que eu manipulei aqui dentro de Connect Demo, Save, Webinar, ICC. Vamos abrir aqui o 70, comparando com o perfil da norma, o PSO Coated V3. Comparando gama de cores com gama de cores, eu não tenho nenhuma modificação, não tem alteração nenhuma. A gente aqui tem exatamente a mesma gama de cores. Deixa eu só alterar aqui embaixo para o perfil certo, para a gente comparar. Então aqui em comparado de perfil para perfil, ó, nós temos exatamente a mesma gama. São os mesmos valores de ganho de pontos, são os mesmos valores de LAB, tudo igual. O que ele altera é exatamente na posição do balanço do gris. É como ele vai criar, de que forma aquela porcentagem vai chegar naquele ponto onde você tem exatamente a tonalidade, o LAB que você manipulou. Então o software ele te dá formas de você chegar na mesma intenção de cor, no mesmo LAB, com diferentes porcentagens, que é um pouco da mesma coisa assim que como funciona o multicolor, um assunto para uma próxima vez para a gente falar, que quando você tira um Pantone e transforma esse Pantone dentro dos canais, se é magenta, amarelo, preto, ou com mais cores especiais ali, completando ali uma hexacromia, heptacromia. Então ele não altera essa questão da norma, tá, Vitor? Você vai continuar imprimindo na norma, você vai continuar tendo suas provas dentro da norma que você trabalha, e aí não vai ter problema nenhum. Umas pessoas estão perguntando para mim aqui relacionado ao vídeo dessa apresentação. Sim, depois que a gente terminar aqui a reunião, a gente vai disponibilizar um link, vai ser enviado aí para todos vocês, para depois tirarem a dúvida e acompanhar aí o que de repente ficou perdido. Vocês vão poder também entrar em contato comigo, mandar e-mail, se lembrar de alguma outra coisa, para a gente falar aí mais tarde aí sobre esse assunto. Sidney, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Ô Sidney, você está passando esses dados em relação ao papel cochê, correto? Isso, esse teste foi feito relacionado ao papel cochê, exatamente.
Sim, e uma tinta convencional, vamos colocar dessa forma, que eu trabalho com a tinta sublimática. Certo. Não sei se você conhece. Sim. Isso também poderia ser aplicado na tinta sublimática, como papel offset? Sim, Rodrigo, poderia. A única coisa que a gente tem, essa tecnologia, vamos dizer assim, né, essa forma, ela foi desenvolvida inicialmente para se trabalhar com jornal e revistas, porque as tiragens eram muito grandes, a qualidade, vamos dizer assim, não necessitava ser algo que você precisasse controlar, porém, ah, naquela época onde ainda não era feito tanto controle, tanto gerenciamento de cores, nós não tínhamos acesso a papéis que tinham qualidade, estabilidade, funcionava muito bem para esse segmento. Hoje, se você tiver um gerenciamento de cores, uma padronização legal dos seus insumos, é possível fazer. Se fosse simplesmente continuar trabalhando do jeito que a gente trabalhava 10, 20 anos atrás, aí eu falaria para você que não, você teria um resultado que não ficaria satisfatório. Sim, teria o seu consumo de tinta iria ficar reduzido, porém a combinação conjunto ali com ganho de ponto não ficaria legal, porque a gente não tem. Então na sublimação, é sublimação tecido ou borracha? Tecido. Tecido, então você trabalha com a carga bem baixa, né? O papel visualmente ele fica com Depende aspecto muito, né? lavado. Depende do material, Não, né? depende, exato, depende muito, às vezes é uma carga muito baixa, né, às vezes fica meio complicado até de fechar o tinteiro, tudo, reduzir rotações, e momentos é com a carga bem alta, né, um chapado, uma coisa que a gente trabalha no convencional, uma carga muito alta, né, relativamente alta, e na sublimação teria uma carga boa, entendeu? Entendi. Então é muito variável, né? Por isso que eu estou perguntando em relação a isso, porque às vezes aconteceu de eu pegar um serviço, trabalhar com a carga muito baixa e mesmo assim ficou uma carga alta, né? No tecido. Entendi. Né? Não consegui chegar no modelo. É por isso que eu estou perguntando em relação a isso, porque se está diminuindo a carga de tinta, vamos colocar do azul, magenta e do amarelo, e aumentando a carga do preto, às vezes a carga do preto é muito baixa. Entendi. É por isso que teria que ser feito, acho que no seu caso, muito mais do que todos os outros. Gerenciamento completo, um gerenciamento completo para a gente ter precisão nessa manipulação aqui. Porque diríamos que o teu caso, todos os casos são isso, né? Mas no teu caso você precisa ter exatidão por conta de você depois vai passar essa tinta para um outro substrato e aí você vai ficar dependendo de resultados que talvez uma porcentagem a mais ali no preto sai totalmente fora do tom na hora que você passar para o tecido. Mas seria possível sim, Rodrigo. Ok, então, Sidney, obrigado. Imagina. Ninguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, para a gente encerrar então aqui, eu vou deixar os meus contatos. Então, nós temos aqui, vou passar aqui os... Nós temos aqui os meus contatos aqui na tela. Se vocês tiverem depois alguma dúvida, lembrar de algum questionamento, vocês podem me achar no meu e-mail ou mandar um WhatsApp também, mandar aqui pelos canais da Heidelberg. E a gente pode discutir. Eu espero que esse assunto aqui ele tenha levado um pouquinho para vocês de reflexão, para que a gente entenda um pouco esse tema aqui que para muitos muito polêmico, né? Quando a gente fala de redução de tinta, manipulação de perfil. Porém, tudo isso aqui que a gente está falando é possível. Claro que você tem um caminho a percorrer. E eu queria mostrar para vocês que com as ferramentas que muitos de vocês já possuem na gráfica, clientes da Heidelberg, a gente já consegue trabalhar com essa manipulação, com essa criação de perfis, redução de tinta. E vocês podem contar conosco aí para futuras dúvidas, futuros projetos. E espero que tenha ajudado a todos. Muitíssimo obrigado aí pela atenção, pela participação. O vídeo vai ficar disponível aí para vocês depois nas redes sociais. E a gente entra em contato em breve. Bom, muito obrigado. Vou encerrar aqui a reunião.
E Obrigado, Sidney. valeu, brigadão, gente. Valeu, Sidney. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia, obrigado. Obrigado, Sidney. Um abraço. Valeu, abração. Tchau, tchau. Sidney, parabéns, obrigado. Eu que agradeço a todos.